O Biratã Ângelo, que é ex-comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, está conosco. Prazer recebê-lo, comandante. Coronel, uma boa noite para o senhor, acho que já quase boa noite. Bom, e aí? O senhor viu, é claro, essas imagens todas que estão circulando. Hoje mais corpos, né? Tantos corpos foram resgatados. Como é que o senhor avalia esse trabalho que foi feito pelas polícias do Rio de Janeiro ontem, terça-feira? Bem, tudo bem, Sakamoto? Bom estar com você aqui mais uma vez a gente discutindo questões de segurança pública ou de insegurança pública. É uma questão de ponto de vista. Vamos lá. Nós temos aí, eu peguei parte da fala do Sakamoto, e é uma fala que para mim é muito preciosa, ele é um estudioso no assunto, e ele acompanha o que acontece nesses territórios, acompanha muito, muito bem, né? E vamos lá. Vamos à primeira coisa que me chamou a atenção e eu considero assim uma falha estratégica. Se eu tenho 100 mandados de prisão para executar, né, na verdade a polícia tem muito mais do que 100 mandados de prisão para executar. Se eu vou executar 100 mandados de prisão, por que eu vou executar no mesmo lugar, todos no mesmo dia? Eu sei que vai haver confusão, obviamente. Eu posso executá-los parcialmente, etc. e tal. Mas se eu aproveito para fazer tudo no mesmo dia, eu tenho que ter convicção, eu tenho que ter certeza de que haverá uma reação acima do padrão normal. Porque não são 100 mandados comuns, até porque, conforme anunciado, tinham pessoas que estavam sendo procuradas não por migração, mas por estar aqui no Rio de Janeiro e pertencer ao Comando Vermelho lá no Norte, está ligado à família do Norte, está ligado ao tráfico internacional pelas vias da rede fluvial da Amazônia. Então, vai ter reação forte. Esse é o primeiro ponto. Então, a polícia sabia que ia ter reação forte, tanto que entrou um efetivo muito grande. Muito grande. Só que eu acho que o primeiro erro que eles tiveram foi não perceber que o Comando Vermelho ia utilizar além do entorno do espaço. Criou um caos na cidade. Contrariando o que disse o governador, o Rio de Janeiro ficou de joelho. A cidade ficou de joelho. Não só a cidade, a área metropolitana, mas não foi toda a área metropolitana. Perdão, não foi toda a cidade. Se você perceber, no sudoeste, Barra e Zona Sul, nada aconteceu. Nesse estado que também tem Comando Vermelho. Nada acontece por coincidência. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto foi, nós tivemos recentemente uma operação ali na área da Serrinha, por aquela área, onde o tráfico respondeu de maneira similar, fechando a área no entorno. A operação foi cancelada, foi parada e tomou-se conta do entorno. Ok. Bom, a operação de ontem foi montada, ninguém me disse, eu estou fazendo uma análise minha, com toda a responsabilidade da minha análise. Ela foi montada sabendo que ia ter e para não parar a operação. Nós tivemos alguns focos fundamentais que intervieram no ânimo do policial. Tivemos policiais baleados no início da operação e policiais abatidos, policiais mortos. E aí a gente sabe pela experiência que conter o ânimo de quem está lá na ponta, com a ciência, porque a comunicação chega em qualquer dos lugares da operação, que já tem policial morto, é muito mais complicado. Coronel, desculpe interromper o senhor aqui, porque exatamente esse ponto que o senhor levantou, na minha avaliação, ele é extremamente relevante. Pela experiência do senhor, a gente também tem visto em outras ações policiais, a gente vê que ações policiais em que você tem um óbito, uma baixa de um agente de segurança no começo da operação e que ela continua mesmo assim, o pessoal vai e vou ser sincero, até com toda a razão, porque eles estão com ódio, estão com raiva do colega abatido. Não, eles querem chegar vivos exatamente. Em casa, né? Não só. Eles estão com raiva do colega abatido e eles querem dar continuidade, e aí a operação, que era uma operação de mandados, acaba virando uma operação vingança. Né? Normalmente, pelo que a gente já conversa com especialistas, naquele momento, quando você tem uma ação como essa, a ação não deveria ter sido chamada de volta para ser revista, ao invés de ter liberado os agentes de segurança para continuarem a ação? Essa é uma questão fundamental. Agora, o tamanho, a envergadura dessa operação, para você encerrá-la de uma hora para outra, é muito difícil. Eu vou explicar por que é muito difícil. A operação começa de uma forma, vamos usar uma linguagem fatiada. Algumas das unidades, elas se colocam no território antes que venha o grosso
né, do contingente que vai atuar na operação policial. Daí uma fala que eu peguei pela metade, me perdoe se eu... de que a Secretaria informa que era estratégico empurrar a operação para a mata. Bom, vamos lá. Era estratégico levar a operação para a mata porque a mata não é área de habitação. Então, você afasta das casas, afasta das habitações, reduzindo o risco das pessoas que estão ali dentro. Reduzindo e não terminando o risco. Porque você tem que entrar por uma área também que tem confronto e as pessoas estão no meio do caminho. Esse é outro ponto. Quando você afasta a operação para a mata, né, e aí ela vira uma área de guerrilha. Efetivamente de guerrilha, com todos os requintes de guerrilha. Todos os requintes de guerrilha. Onde você atira no que se mexe. Atira no que se mexe. Porque o que se mexe vai atirar em você. Então, você atira no que se mexe. Então, tem um momento que você perde a noção de quem foi, quantas pessoas foram abatidas. Existem duas situações. Ao término de toda e qualquer operação tem que ter um rescaldo, tem que ter um pente fino, vamos usar essa linguagem, para que você possa pegar quem foi abatido, se tem algum policial ferido, se tem alguma pessoa da comunidade que se escondeu, que se perdeu, que se está abatido, ou seja, pessoas não vinculadas à operação, você vai ter uma análise dos danos provocados pela intervenção policial. Tá? Isso não tem intervenção policial nesses espaços que não haja danos colaterais, ou danos, às vezes, ainda não calculados. Então, há necessidade de abater. A pergunta é, os corpos que foram encontrados de ontem para hoje estavam no meio da mata ou, durante a operação, abatidos ou feridos, foram retirados na expectativa de haver um salvamento? Bom, isso não importa. Importa que eles não foram resgatados. Isso importa num processo investigativo. Por que num processo investigativo? Dani Lima aqui, desculpa também de novo interromper o senhor, mas é porque esse é o objeto da minha principal indagação hoje, depois das falas do secretário do Rio de Janeiro e do governador do Rio de Janeiro. Qual é a explicação possível para os mais de 2.000 homens, né, que, segundo as forças de segurança do Rio, participaram dessa operação? Qual é o motivo possível para que 70 pessoas tenham sido deixadas para trás e que a comunidade é que tenha tido que tirá-las no braço? E aí eu pergunto, qual é também o motivo possível para que a Secretaria de Segurança divulgue um número que depois vai se provar subdimensionado a mais da metade do que efetivamente tinha de pessoas mortas nessa ação? O senhor já viu isso na sua vida? Já vi. Isso não é raro acontecer. O grande problema nesse 50% que você colocou, mais de 50%, é que se fosse 4 abatidos e aparecesse mais 2, não teríamos esse impacto. Mas nós estamos falando de 60 e chegamos a 100 e alguma coisa, 120. Aí o número fica mais complicado. Tá? Porque é muita gente para ficar. Não é pelo percentual. Não dá para a gente trabalhar em cima do percentual, e sim trabalhar em cima da quantidade de pessoas feridas numa operação dessa envergadura. A operação, eu tenho um número que me assusta muito mais. Se a operação era para cumprir 100 mandados de prisão, veja quantas pessoas foram presas e quantas pessoas foram mortas. Né? Então você tem um número de mortos maior do que o número de presos. Mas não é um número de mortos maior do que o de presos. Foi uma pessoa presa e morreram 2. Não. É um número, aí nós temos que sair do percentual e entrar no concreto. É um número absurdo. O lema de qualquer polícia do mundo é se vir e proteger. Se você faz uma operação para executar 100 mandados de prisão, para mim já é um risco acima do calculável. Né? Não se deve fazer uma operação com esse tipo de objetivo. Imagine se você fosse fazer uma operação para cumprir 100 mandados de prisão numa fábrica e todo mundo que está na fábrica sabe que vai ser preso. Você poderia ter reação, alguém colocar fogo na fábrica antes da polícia entrar, alguém entrar em desespero e ter suicídio. As consequências ficam inconcebíveis quando no mesmo ponto você vai executar 100 mandados de prisão em lugares onde as pessoas têm de onde se abrigarem e reagirem. A polícia recentemente fez algumas operações que diversas pessoas foram presas ao mesmo tempo, em lugares distintos. Não houve uma troca de tiro. Então você veja como essa é a diferença. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando é feito num lugar que você sabe que vai ter reação,
as operações têm que ser o mais pontual possível. Por quê? Porque quanto mais, cada segundo a mais de operação é um risco muito forte para a comunidade que ali mora. Então, é entrar, operar e se retrair e fazer o rescaldo. E depois as medidas que vão ser tomadas. Outro ponto fundamental é o seguinte: quando eu faço uma operação com busco prender 100 pessoas numa área daquela, que todo mundo sabe o que é alemão, não preciso dar as características do alemão. Eu tenho que pensar no dia seguinte. Quando eu falo dia seguinte, não é o dia do resgate dos corpos, não. É como vai ficar aquela comunidade doravante. Ok, a polícia entrou, operou, saiu. Não foi uma operação pequena que foi prender 3 pessoas e saiu. Não. Teve toda aquela envergadura. Como vai ficar a cabeça daquelas crianças que estão no Morro do Alemão? Como vai ficar a cabeça daquelas mulheres que estão no Morro do Alemão? Como vai ficar a cabeça daquela sociedade? Então, o cenário tem que mudar. Coronel. Se não tem uma proposta para mudar o cenário, aí não estou falando de polícia, aí estou falando que polícia é a ferramenta da falta de uma proposta de segurança para que entre, ocupe o território, resgate o território e permaneça, o Estado permanecer, não estão falando de polícia, então, para que executar 100 mandados de prisão no mesmo dia? Essa é uma pergunta que eu deixo no ar. É isso. Vou fazer o seguinte, Coronel. Não faz sentido. A gente vai continuar a nossa conversa. Só fazer um intervalo para quem nos assiste agora na TV e dentro de instantes a gente volta com essa cobertura especial sobre a mega operação no Rio de Janeiro que deixou mais de 119 mortes. São 119 oficialmente, mas o número vai subir, infelizmente. Até já. Coronel, o que o senhor estava falando, né? E esse é um ponto que a gente estava debatendo na redação mais cedo, essa questão dos 100 mandados de prisão resultando em 120 mortes, né? E ainda não sabemos quem foram os mortos, 4 policiais, mas não sabemos quantos eram pessoas criminosos em combate. 4 policiais mortos. Exatamente, 4 policiais mortos, mas não sabemos quantos do restante eram pessoas em combate e quantos eram civis, né? Pegos no fogo cruzado, alguma coisa nesse sentido. Desse ponto de vista, e sendo bem objetivo, o senhor considera que a operação ela foi um fracasso? Sakamoto, para você falar que uma operação foi sucesso ou fracasso, eu tenho que primeiro ouvir qual era o objetivo da operação. Não entra na minha cabeça, não vem com essa, eu tenho 50 anos de polícia. Dizer que o objetivo era fazer executar 100 mandados de prisão. Na minha cabeça não entra. 100 mandados de prisão, você vai executar tudo bem. Né? Você tem mais do que 100 para executar. Mais do que 100 mandados em diversos outros locais. Vamos executar 100 mandados de prisão, nós vamos enfraquecer o tráfico. Pergunto, o tráfico está enfraquecido naquele local? O Comando Vermelho está enfraquecido? Ou o Comando Vermelho está enfurecido? Vamos lá. Então, é o seguinte, eu não consigo encontrar uma loja para você investir num espaço, esse número, tamanho de policiais, se você não tiver uma proposta, um objetivo maior do que a execução de 100 mandados de prisão, que devem ser executados, devem ser cumpridos. Essas pessoas têm que ser presas, eu não tenho a menor dúvida. E tem que ter preso sem carinha, preso, não tem essa questão. Não é isso. Como você estava falando, eu não estou aqui defendendo que não tenha que prender, etc. Não, quer dizer, tal. Mas, quando você pega o saldo, vamos pegar o saldo dos policiais mortos. Foram 4 policiais mortos, embora não foram só os outros feridos. Né? Só 4 policiais mortos. Né? Só que eu estou falando no balanço do quantitativo de pessoas mortas. Valeu a pena perder a vida de 4 policiais? Estou falando só dos policiais. Valeu a pena para prender 100 pessoas? Para prender 100 polícias? Nada. A Polícia Rodoviária Federal faz isso todo dia. Cada dia prende uma quantidade de droga, prende um fuzil, sabe que não vai enfraquecer o tráfico, mas não tem um efeito colateral. Não tem um efeito colateral. Ninguém toma tiro, etc. Fica ali mexendo no miudinho. Quando você tira 100 pessoas da circulação, uma atividade dessa, e eu não sei se os presos são todos efetivamente ligados, mas uma coisa eu te garanto. Eu vou aproveitar a fala da segurança pública, que ela está falando o seguinte: nós temos que sangrar o crime organizado. Sangrar o crime organizado não é sangrar a pessoa do crime organizado, é sangrar o círculo, né? O ciclo do crime organizado. Então, a gente bate o seguinte: nós estamos mexendo na lavagem de dinheiro. Só tem um detalhe, acabou. A lavagem de dinheiro é o último ponto do ciclo do crime organizado. O primeiro é o mentor, é quem organiza o crime.
Essas pessoas não habitam nessas comunidades. Todo mundo sabe disso. Você pode me dizer que não sabe quem é, mas você sabe que não mora lá. Até porque lá não fabrica arma, lá não fabrica munição, lá não fabrica drogas, e tudo isso está nesse componente econômico da logística do crime organizado voltado para o tráfico. Então, se eu quero sangrar o crime organizado, uma ponta é a lavagem de dinheiro. Mas eu não dou. O mais importante, não tem ninguém do nível gerência de tráfico, de ponto de revenda de drogas, ou melhor, gerência de site de abastecimento, de armazenamento e abastecimento de drogas, que foi preso ontem. Porque o que ele faz ali, ele recebe uma ordem de outros componentes. Por que não sangra a outra ponta primeiro? A outra ponta. Esse é o ponto. Coronel, porque onde está a outra ponta não vai ter troca de tiro. Só registrando aqui que a gente está de volta para a nossa audiência da TV, a gente segue falando sobre a operação dessa quarta-feira, dessa terça-feira, com reflexos hoje, quarta-feira também. Deixa eu só passar para a Carla, que ainda não fez pergunta. Carla? Tudo bem, Alberto, obrigada. Na verdade, eu queria... acho que o Saca perguntou se o senhor acha que é um sucesso. Eu vi que o senhor fez algumas críticas, ponderações. Queria saber como é que o senhor classifica o resultado dessa operação, mas também um outro ponto que foi bastante controverso, né, do governador acusando o governo federal de não ter ajudado, mas também as autoridades aqui do governo federal dizendo que não sabiam da operação antes. Pela sua experiência, o senhor já viu operações dessa complexidade, desse tamanho, em que as forças do Rio de Janeiro não contam, não pedem colaboração e nem informam as autoridades federais? O senhor acha que essa conduta foi correta ou tem aí uma questão política que acaba dificultando essa comunicação? Achei excelente a sua colocação. Se o governo federal fala que não sabia, nós temos aí decretado a falência de quem não nasceu, o Sistema Único de Segurança. Porque desde a falácia do Sistema Único de Segurança Pública, que me permitam chamar de falácia, porque isso está no papel há muito tempo. Está só no aspecto formal e há muito tempo não entra. Um ponto fundamental do Sistema de Segurança Pública é a interface, a relação, a troca de informações entre todos os organismos de segurança. Do município à União. Bom, o Ministério Público Estadual sabia. O Ministério Público Estadual sabia. Se o Ministério Público Estadual sabia, ou seja, se você pegar o que prevê a DPF 635, outros órgãos deveriam tomar conhecimento. Ou não receberam a comunicação, ou não se tocaram na comunicação que recebeu. Eu não estou dizendo que tinha ou não tinha que pedir apoio ao governo federal. Não estou dizendo que tinha que pedir forças federais nessa operação. Não é isso. Essa é uma avaliação que deve ser feita pelo nível estratégico operacional. Mas não tem como os órgãos de inteligência do Sistema Único de Segurança Pública, do Sistema Federal de Segurança Pública, não ter ciência que essa operação ia ser realizada. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de inteligência policial, as informações, elas transitam por toda a malha da informação, toda a malha do sistema de informação de inteligência de polícia. Por que se sabia que tinham 32? Você alega que tinham 32 pessoas do Pará, do Comando Vermelho no Pará ali. Você acha que essa informação apareceu dentro do Morro do Alemão? Ou essa informação já vem sendo rastreada pelo sistema de inteligência nacional? Claro que vem rastreada por aí. Então, sabia-se disso. Tem que ter ciência. Se não tem ciência, alguém não quer informar ou alguém não quer saber. Então, a falha não é só de não ter informado, a falha é da inexistência, de uma coisa que é basilar em qualquer sistema de inteligência. É que os órgãos se interliguem, que os órgãos troquem as informações, mas efetivamente. Senão não vai dar certo. Senão não tem como dar certo. Coronel Ubiratã Ângelo, quero agradecer demais a sua participação aqui, convidá-lo para voltar mais vezes. Sempre é um prazer te ouvir. Um abraço e uma boa noite. Um abraço a todos, tudo de bom. Obrigado, Coronel.